com muita flor, muito passarinho, ou eu vou para um lugar triste, escuro, úmido. Quem me colocou num e quem me colocou no outro? Eu mesma. Só nós nos colocamos nesses lugares, por afinidade energética, afinidade vibratória com o nosso perispírito. Então, fica fácil entendermos que aquele perispírito todo doente, todo desequilibrado, a ponto de perder a sua forma humana, não será levado por afinidade energética para um lugar feliz, para um lugar onde vivem espíritos mais equilibrados, mais harmonizados. Será levado para o local onde vivem espíritos parecidos com ele, já que o ambiente externo é sempre, lá no plano espiritual é assim, o ambiente externo é sempre reflexo, sempre reflete o ambiente interno, que as pessoas são, reflete-se no lugar onde elas vivem. Então, vamos ser levados para locais que não são felizes, que não são agradáveis. E uma outra dor que vamos viver é o fato de não podermos usufruir por algum tempo dos nossos entes queridos, dos nossos amores que já desencarnaram e que estão numa situação mais feliz e mais equilibrada do que a nossa, né? Aí a gente chega lá e diz, mas cadê o meu avô, cadê minha avó, estava com tanta saudade, quero tanto revê-los. Olha, por enquanto você não vai poder revê-los, porque eles estão numa situação melhor do que a sua, eles não se agrediram como você se agrediu, eles não se desrespeitaram como você se desrespeitou, e eles vivem num lugar um pouquinho melhor. Quando você estiver melhor, quando você conquistar essa condição, você poderá viver perto deles. Então ainda há a dor de não poder conviver com as pessoas que amamos e que estão numa situação melhor do que a nossa. Bem, eu gostaria de ler para vocês, a essas alturas, a gente já começa assim, a lavar as mãos e a se dizer, mas isso tudo deve acontecer com os usuários daquelas drogas mais pesadas, né? Eu acho que um alquinho, uma cervejinha, um vinhozinho, o meu cigarrinho de cada dia não deve provocar nada disso, né? Então vamos ver o que nos tem a dizer acerca desse assunto o espírito Joseph Kleber, no livro Medicina da Alma, psicografado por Robson Pinheiro Santos. Como os espíritos superiores veem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, ainda que socialmente, que alguns médios e trabalhadores possuem, como os espíritos veem esse nosso hábito? Não só os médiuns e trabalhadores, como ele já vai colocar, mas todos nós, veem como uma desculpa para continuarem alimentado o seu vício. Embora em doses menores, quando realmente assim procedem, pois em sua maioria dizem beber apenas socialmente e continuam dando seus tragos escondidos dos irmãos encarnados, ou inventam um lamentável desculpismo pretensioso para continuarem com o vício disfarçado de compromisso social. Como disse conhecido amigo espiritual, são copos vivos de outros espíritos. Copos vivos de outros espíritos que deles se utilizam para socialmente manterem seus vícios. Quando nós tomamos a nossa cervejinha de cada dia ou do final de semana, que seja, não estamos bebendo sozinhos. Estamos exercendo o papel de copos para os espíritos que estão bebendo conosco. Embora possa parecer radicalismo de nossa parte, com certeza, a essas alturas a gente já começa a achar, mas esse espírito é muito radical, acho que não é bem assim, né? Nós sempre lavando as mãos, né? Como é difícil mudar de hábito, né, gente? Como é difícil largar algo que nos compraz, algo que nos dá prazer. Sim, porque largar algo que nos faz sofrer é muito fácil. O grande mérito, a grande prova de força e de inteligência está em largar algo que, apesar de sabermos que nos é altamente prejudicial, nos dá prazer. É aí que se avalia a força e a inteligência de um espírito. Embora possa parecer radicalismo de nossa parte,
não conseguimos entender onde se encontra o ponto de afinidade entre o copo de água fluídica ingerida na casa espírita e o copo de cerveja espumante e cheia de larvas e parasitas astrais que alguns confrades ingerem na ilusão a que se entregam. Sim, toda semana, religiosamente, nós vamos na casa espírita, fazemos questão de tomar aguinha fluidificada, receber passezinho, mas saindo daqui, nos entregamos a hábitos tão pouco edificantes e tão pouco saudáveis, para não dizer destruidores, como o consumo do álcool. Gostaríamos que os companheiros pudessem ver a constituição astral dessas bebidas que lhe parecem saborosas. E mesmo visualizassem a própria estrutura perispiritual após a ingestão das famosas bebidas sociais e, por certo, teriam náuseas após observar. Se nós pudéssemos observar o nosso próprio perispírito após a ingestão, após o uso das bebidas alcoólicas, nós ficaríamos nauseados. Qual o efeito da bebida alcoólica, da cerveja, por exemplo? É claro que ele cita a cerveja só como exemplo, né? Porque a questão não é a cerveja, é o álcool que existe nela, né? Qual o efeito? Porque esses espíritos e todas essas questões do mundo, do submundo astral, o que os atrai é o álcool, aquela dependência provocada pelo álcool. A fórmula da cerveja, a gente sabe que é uma fórmula bastante saudável, né? Ela tem levedo, tem lúpulo, tem malte, só coisa boa. O que estraga ali é o álcool, porque o álcool provoca a dependência, o álcool torna as pessoas escravas, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. Então, qual é o efeito da bebida alcoólica, da cerveja, por exemplo, nos médiuns que têm tarefa específica na área da mediunidade, como nas reuniões de desobsessão ou tratamento espiritual? Ah, pronto, isso que ele vai falar agora é só para os médiuns. É só para quem trabalha lá na mesa mediúnica, é só para quem trabalha com desobsessão, é só para quem dá passe. Então isso não se encaixa ao meu caso. Ele sabia que nós daríamos essa resposta e já se adiantou. Não falemos apenas daqueles que desempenham tarefa mediúnica, mas de qualquer pessoa que se utilize dessas bebidas saborosas, como se lhe chama. O próprio processo de preparo dessas bebidas favorece a proliferação de larvas astrais e bactérias que mais tarde invadem a estrutura perispiritual do indivíduo após a sua ingestão. Depois, tais bactérias e larvas são transferidas para as correntes fluídicas do ducto etérico, aumentando assim o teor nocivo muitas vezes já existente, devido à falta de preparo moral tão comum aos habitantes da Terra. Para o médium, no entanto, isso é extremamente nocivo, devido à sua sensibilidade e à necessidade de doação dessas energias para suprir as deficiências dos outros. No processo do passe comum, ou do passe magnético, transmite ao médium a sua própria energia, contaminada e tóxica para aquele que considera doente, e que pode estar muito melhor do que ele, pelo menos antes de receber a carga energética e os fluidos contaminados que lhes seriam transmitidos caso os espíritos não interviessem. Então veja como é séria essa questão dos trabalhadores das casas espíritas, né, dos passistas, de terem o hábito ainda de consumir bebida alcoólica e depois ir para a casa espírita para dar passe. Esse fluido vital, essa energia vital que o passista transmite para aquela pessoa está contaminada, está intoxicada pelo álcool, a tal ponto de que a equipe espiritual que assiste aquele grupo tem que intervir para que aquela pessoa que recebeu o passe não saia de lá pior do que estava quando chegou. Então veja como é triste nós sermos portadores desse potencial tão lindo de ajudarmos uns aos outros
e por pura ignorância não usarmos isso da forma correta, né? Como entender um dirigente de reunião mediúnica que se entregue ao hábito nocivo do fumo e do álcool, falando para o espírito se modificar, dominar suas más tendências ou tentar aplicar um passe em alguém, conservando em si a marca tóxica do vício e as larvas e parasitas que atestam que ele as alimenta pelo copo espumante ou pelo cigarro mal cheiroso? Começou a falar do cigarro já, né? O médium que ainda tem o hábito de fumar pode participar de reuniões mediúnicas ou de alguma mais específica, como as de tratamento espiritual? Acreditamos que nesse caso ele deve participar para que seja tratado. Ele deve participar como paciente e não como alguém que possa ajudar na doação de fluidos. A nicotina e o alcatrão, além de danificarem a constituição sutil do duplo etérico, do corpo vital, envenenam os fluidos vitais do médium, dessa forma, tornando-o nocivo para o trabalho de doação desses mesmos fluidos. Então, assim como acontece com o álcool, quem ainda faz uso do cigarro também transmite na doação, na sua energia vital, a ação nociva, a ação tóxica do cigarrinho que fumou durante um dia. E isso nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Porque nós estamos constantemente transmitindo energias uns para os outros, dentro de casa, nos nossos lares, com os nossos familiares, com os nossos filhos. Essa energia tóxica nós estamos transmitindo para as pessoas que vivem conosco dentro de casa, para os amigos mais íntimos, para aqueles com os quais temos uma relação mais íntima. Quantas pessoas nós estamos prejudicando sem imaginarmos? Daí eles adoecem e a gente não entende que aquela doença foi provocada pela toxina que eu enviei para ele através da minha energia vital. Então veja quão grande, quão profundas são as implicações energéticas e patológicas do uso de drogas em geral, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, nosso tempo passou já. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje, deixando para todos nós essa reflexão em relação à necessidade de mudanças de hábitos. É aquela velha história, não é porque todo mundo faz que é bacana, que é saudável, que é construtivo. Pode ser que esse todo mundo seja apenas um monte de gente equivocada, seja apenas muitas pessoas que não tiveram acesso a informações como essas, pessoas que em relação à sua constituição energética e espiritual são ainda ignorantes, completamente ignorantes. E não é a eles que nós devemos nos igualar. Devemos buscar o nosso caminho de autoconhecimento, de autorrespeito e de autoamor, para, nos amando como devemos, termos força para lutar contra esses hábitos tão arraigados. Hábitos que trazemos não dessa vida, trazemos lá de séculos passados, às vezes hábitos milenares, que precisarão de muita força para serem extirpados da nossa realidade mental e emocional. Mas é possível e algum dia a gente tem que começar, né? Então eu vou deixar essa sugestão para que a partir de agora prestemos mais atenção aos nossos hábitos em relação às drogas em geral, né? E quem sabe tomemos a iniciativa de parar de usá-las, já que já vimos que benefício elas não provocam nenhum, mas malefícios muitos. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite. Roseli, foi perfeito esse texto que você leu. Chamou a atenção para os nossos hábitos
em que é só com a mudança de hábitos que podemos trocar o jugo pesado, o jugo forte que temos carregado, por um jugo mais leve. E o nosso tema de estudo hoje, que é drogas e suas implicações espirituais, tem muito a ver com os nossos hábitos, bem mais do que a gente imagina. Então vamos nos esforçar para que daqui a alguns minutinhos possamos sair dessa casa um pouco mais sabedores, um pouco mais conhecedores de nós mesmos e um pouco mais conscientes da nossa responsabilidade nessa grande tarefa que é a de mudar de hábitos. Bem, nós vivemos ainda num mundo de ilusões, de tentações, de tensões, de medos, de ansiedade. E cada um de nós tem o seu jeitinho, a sua forma de encarar, de enfrentar essas ilusões, tentações, tensões, medos, ansiedade, dor, sofrimentos. Cada um de nós tem o seu jeitinho próprio. Mas, infelizmente, uma das formas ainda muito buscadas por nós, espíritos que habitam a Terra nos tempos de hoje, é o uso de substâncias que interferem na nossa percepção. Substâncias que interferem na percepção do espírito, do ser, em relação a si mesmo, em relação ao mundo que o cerca, em relação às suas dores e aos desafios que a vida nos impõe. E esta fuga, esta forma de enfrentarmos os nossos desafios, vem a ser para nós espíritos um grande equívoco. A busca dessas substâncias externas, para enfrentar os desafios da vida, representa para nós espíritos encarnados sobre a Terra um grande equívoco. Então vamos tentar compreender hoje por quê. Porque este hábito de buscar alento, buscar alívio, buscar consolo, buscar esquecimento em substâncias externas é um equívoco para nós como espíritos. Inicialmente vamos deixar clara a diferença do conceito de droga no sentido farmacológico e no sentido popular, aquele sentido que usualmente a gente usa no nosso dia a dia. Droga no sentido farmacológico é qualquer substância que tenha ação sobre o organismo dos seres vivos, das pessoas, dos seres humanos, dos animais, das plantas. Ação esta que pode ser benéfica ou maléfica, prejudicial. Então, no sentido farmacológico, muitas drogas têm efeito benéfico. São drogas que minimizam estados patológicos, drogas que minimizam ou até acabam com a dor, drogas que promovem a cura, pelo menos a cura do corpo físico e pelo menos por algum tempo. Porque se a alma, se o espírito dono daquele corpo for ainda um espírito doente, o corpo vai adoecer novamente. Mesmo que a doença se manifeste de uma outra forma, será reflexo daquela alma doente que está animando aquele corpo. Mas que bom, existem drogas, no sentido farmacológico, que podem curar doenças físicas. Muitas vezes, a droga no sentido farmacológico pode ter origem sintética, isto é, quando ela é fabricada pelo homem, quando ela é feita pelo homem, origem vegetal e origem animal. E muitas vezes a diferença entre medicamento e veneno está na dose usada e na forma de administração. A mesma droga, medicamento, pode tornar-se um veneno quando usada na dosagem errada ou usada da forma errada.
Há drogas, por exemplo, que não podem ser ingeridas, que não devem ser ingeridas, que são apenas para uso tópico, uso externo, né? Então, há que se respeitar a dosagem correta e a forma de administração correta para que o medicamento não se transforme num veneno. Então, este é o conceito de droga no sentido farmacológico. Já no sentido usual, no sentido popular, nós usamos o termo droga para definir substâncias de origem sintética ou vegetal que tem o efeito alucinógeno, ou excitante, ou calmante, ou alienante, mas sempre alterando o estado de consciência do indivíduo. As drogas no sentido farmacológico, muitas delas não alteram o estado de consciência do ser. Algumas até alteram, principalmente quando usadas com álcool, quando misturadas com álcool, né? Mas muitas não alteram. Já a droga no sentido popular, as drogas no sentido popular, são substâncias que sempre alteram o estado de consciência do indivíduo. Quase todas provocam dependência, dependência física ou dependência psíquica ou ambas. Algumas mais rapidamente, algumas demoram mais, mas quase todas provocam dependência. E todas podem levar à morte. Exagero? Não, porque podem levar à morte de forma direta ou indireta. De forma direta, nós compreendemos facilmente, que é quando uma pessoa faz uso de uma droga, ela usa uma overdose, né, usa uma dose exagerada daquela droga, e essa superdose provoca a falência de órgãos vitais, né, provoca paradas cardíacas e etc., e leva à morte do corpo. Então, essa morte direta a gente consegue compreender facilmente. O que nós costumamos não prestar atenção é a morte indireta, que é também provocada pelas drogas, e aí por todas, sem exceção, e que advém do fato de que as drogas, agem sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso duplo etérico e nosso perispírito, como já vamos ver, afeta órgãos vitais, a ponto de poder provocar um colapso, uma falência desses órgãos vitais, provocando a morte do corpo físico. Então, naquele atestado de óbito, vai constar lá falência renal, vamos supor. Mas, na verdade, o que provocou aquela falência renal foi o uso contínuo e longo de uma certa droga, né? Então, indiretamente, todas elas podem provocar a morte por afetarem órgãos vitais. Elas são de origem sintética, como cocaína, heroína, LSD, crack, êxtase, cola de sapateiro, medicamentos, já que muitos medicamentos são usados não com fim terapêutico, né, mas com fim alucinógeno e coisas do gênero. E as de origem vegetal, só para citar como exemplo, maconha, ópio, o cogumelo, aquele cipó alucinógeno, a ayahuasca que se usa lá na Amazônia, para aquele ritual deles lá, né? Álcool e tabaco. Muito bem. Então, quando falamos em drogas, não estamos nos referindo apenas às drogas ilícitas. Todos os efeitos negativos, todas as implicações espirituais sobre as quais nós vamos falar hoje, incluem as drogas lícitas, incluem o álcool e o tabaco, drogas das quais muitos de nós fazem uso diariamente, né? Drogas que são aceitas pela nossa cultura, são aceitas pela nossa sociedade, seu uso é inclusive estimulado, né, como sinônimo de beleza, de glamour, de status, né? Mas que nós vamos ver que de beleza, de glamour não tem absolutamente nada. E seus danos são os seus efeitos são tão prejudiciais quanto as drogas ilícitas. Então vamos começar a ver
um pouquinho sobre as implicações espirituais das drogas, incluindo álcool e tabaco, para o nosso perispírito. Vocês sabem o que é perispírito? Sabe? Todos sabem? Não. Alguns fazem careta, porque tem que decifrar se aquilo é o sim ou não. Perispírito, explicando de uma forma muito simplesinha, muito simplória, é o corpo do espírito, é o envoltório semifluídico do espírito, já que nós espíritos somos energia, uma energia pensante, uma energia inteligente, mas somos energia em essência. E para nos fazermos reconhecíveis, para podermos fazer uso de um corpo físico aqui na Terra, nós precisamos deste envoltório semifluídico, esse envoltório mais grosseiro, que pode-se dizer que é o corpo do espírito e que segue conosco após a morte do nosso corpo físico. E esse perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né, ele reflete o que nós somos. Ele reflete o que nós pensamos, o que nós sentimos, ele reflete a nossa essência. Por isso, lá no plano espiritual, nós não conseguimos enganar os outros, fingir sermos quem não somos, porque o nosso perispírito escancara para os outros espíritos quem e como nós realmente somos. E esse perispírito é muito sensível, muito frágil, no sentido de se deixar adoecer, danificar, desequilibrar energeticamente por todos os nossos hábitos. Hábitos de pensamento, hábitos de sentimento, hábitos em relação à alimentação, como eu como, como eu durmo, o que eu como, né? E inclusive consumo, uso de drogas, lícitas ou não. Então vamos ver agora como o uso de drogas pode interferir na qualidade, na saúde do nosso corpo físico, entendendo que todos os desequilíbrios que existem no corpo físico, que são fabricados por nós lá no nosso corpo espiritual, refletem-se no nosso corpo físico. Aqui desemboca, aqui é o último estágio, aqui é a pontinha do iceberg. Essa doença que se manifestou hoje no meu corpo físico já estava sendo construída lá no meu corpo espiritual. No nosso perispírito, então, deu para entender que perispírito é o corpo do espírito, certo? Então, lá no nosso perispírito, as drogas provocam lesões e deformações. Deformações tão graves, tão consideráveis, que podem, inclusive, comprometer a aparência humana da pessoa, do indivíduo. Ao desencarnar, aquela pessoa pode ir para o plano espiritual, levando o seu perispírito com uma aparência animalizada, uma aparência totalmente deformada, quase monstruosa, por conta de claro que não é com pouquinho uso, né, de droga, uma droga que esses danos vão se instalar, mas o uso contínuo, longo, vai aos pouquinhos, essas deformações vão se instalando aos pouquinhos, a ponto da aparência humana ceder espaço a uma aparência animalizada. Essas lesões e deformações no corpo espiritual, no nosso perispírito, levam a um acentuado desequilíbrio do espírito, a um acentuado desequilíbrio nosso. Agora já não estamos mais falando do corpo que o nosso espírito tem, mas de nós, espíritos pensantes, mente. Por quê? Porque as trocas energéticas do perispírito para o corpo físico ficam muito prejudicadas, podem inclusive ser bloqueadas, e essa dificuldade das trocas energéticas afeta o nosso comportamento, afeta o comportamento do indivíduo, do ser que é o dono daquele complexo corpo espiritual, né? Então, a gente começa a compreender por que pessoas que usam drogas têm um comportamento tão desequilibrado. Por
porque um dia estão bem, no dia seguinte já não estão mais, no mesmo dia oscilam o comportamento com grande frequência, suas ações, reações, seus sentimentos com muita frequência. Não se trata apenas da ação química daquela droga no seu cérebro. É também uma questão de perispírito e uma questão de energia. As trocas energéticas que precisam existir, que devem existir, com fluidez entre o corpo espiritual, né? Perispírito, corpo vital ou duplo etérico e corpo físico, essas trocas não estão ocorrendo, ou pelo menos estão bastante prejudicadas, e esse bloqueio energético provoca alterações no comportamento da pessoa. A ponto, por exemplo, dela começar a pensar em suicídio, ou até tentar cometer suicídio, né? Uma outra possível implicação a nível de perispírito é o fato de que essas lesões energéticas lá no corpo espiritual, lá no perispírito, podem provocar alterações cromossômicas no próximo corpo físico. Alterações cromossômicas que vão fazer com que o próximo corpo físico, quando aquele espírito reencarnar, usando um novo corpo, que aquele novo corpo físico seja construído, vamos dizer, com defeitos, com falhas graves em órgãos vitais, como coração, pulmões, fígado, rins, intestino, cérebro. Por quê? Porque hoje a nossa conduta já está definindo a saúde do nosso próximo corpo físico. Já estamos trabalhando com a saúde do corpo atual e já sentimos isso no nosso dia a dia, quando trocamos hábitos nocivos por hábitos mais saudáveis, já percebemos os benefícios dessa alteração desde já, mas não imaginamos que já estamos construindo um corpo mais saudável para a nossa próxima encarnação. Então, o corpo doente com o qual sofremos hoje, em muitos casos, foi construído por nós lá atrás em existências passadas. Ele é a colheita da semeadura que nós fizemos lá atrás. Então, o uso de drogas pode interferir nos cromossomos do corpo espiritual, porque o corpo espiritual, o perispírito, é uma cópia fiel do corpo físico. Ele também possui cromossomos. E esses desequilíbrios provocados nele são levados para o plano espiritual e são trazidos de volta para a nossa próxima existência terrena, determinando a nossa reencarnação num corpo com sequelas graves, né? Então, a gente muitas vezes se pergunta qual é a causa deste mal que eu tenho, este mal cardíaco que eu tenho, essa deficiência hepática, essa insuficiência renal, e busca a causa sempre na vida atual, no meu modo de me alimentar, nos meus hábitos, o que eu faço, o que eu não faço, a genética, né? E nós não nos atentamos para o fato de que muitas dessas doenças foram trazidas por nós desde existências passadas, mas sempre provocadas por nós. Não somos vítimas do azar, não somos vítimas dos genes que herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Porque os genes só atendem às nossas necessidades e às nossas características. Então, essa alteração cromossômica também pode ocorrer. A nível de duplo etérico, o corpo vital. O corpo vital é o segundo corpo que nós temos, além do perispírito, que é o envoltório do espírito. Nós, quando reencarnamos, quando viemos para mais uma experiência física sobre a Terra, nós fazemos uso também de um corpo vital ou duplo etérico, que é o corpo intermediário entre o perispírito e o corpo físico. E é neste corpo vital, ou duplo etérico, que flui a energia vital, que abastece todas as células do nosso corpo e o mantém vivo. E ali também estão localizados os centros de força, ou chakras. Ali nós temos um cartaz bem interessante. Então, no duplo etérico, ou corpo vital, também ocorrem implicações por conta do uso de drogas, que vem a ser: as drogas obstruem os centros de força, ou chakras,
creio que vocês os conheçam mais pelo nome de chakras, né? Obstruem os centros de força, os chakras, tal qual acontece no perispírito, porque o perispírito também tem os seus centros de força. Além disso, isso agora é muito importante, e pouquíssimas pessoas têm conhecimento desse fato. As drogas rompem uma malha etérica, uma malha fluídica que nós possuímos lá no nosso duplo etérico, lá no nosso corpo vital, que é uma malha, imagine uma malha com uma trama muito fininha. E essa malha fluídica, essa malha energética, nos protege de micro-organismos do submundo astral, sim, porque isso existe. Lá no plano espiritual não é tudo céu, tudo bonito, tudo bonzinho, o submundo astral existe também. E é muito importante tomarmos conhecimento da existência desse submundo, porque não conhecê-lo é tudo que os espíritos inferiores querem. Eles querem que sejamos ignorantes em relação a este fato, que sejamos ignorantes em relação à sua existência, porque assim eles fazem conosco gato e sapato. Nós nos tornamos quase marionetes nas mãos deles. Então, estudar este assunto que não nos agrada é importante para que nos tornemos mais senhores de nós mesmos e menos fantoches, né, nas mãos deles. Então, essa malha fluídica nos protege de vírus, de bactérias, de parasitas do submundo astral. Esses micro-organismos são usados pelos espíritos inferiores para nos afetar, para afetar a nossa saúde. Eles são infiltrados lá no nosso corpo vital e depois acabam por afetar o nosso corpo físico, né? E com essa malha rompida, porque a droga rompe esta malha, provoca uma ruptura, uma brecha nessa malha. E por essa ruptura, por essa brecha, esses micro-organismos conseguem entrar, se instalar e provocar muitas doenças, cujas causas a gente fica procurando aqui, fazendo exame em cima de exame, né? Usando todas as técnicas de diagnóstico e de terapêutica, sem encontrar a sua verdadeira causa e sem ir ao foco da questão, fazendo tratamentos que acabam por ser meros paliativos, porque a verdadeira causa não está sendo tratada, é uma causa espiritual e energética. Então vejam quanto nós não sabemos sobre nós mesmos. E como fica fácil nós cairmos nas teias do mal, né? E sofrermos com tantas coisas que não precisaríamos mais estar sofrendo, né? Se nos dispuséssemos a estudar mais, buscar mais as informações necessárias para o autoconhecimento, né? Há 2000 anos, né? Jesus disse: conhece-te a ti mesmo. Ele sabia do que ele estava falando. Isso incluía essas questões energéticas. Conhece-te a ti mesmo. Conhecerás a verdade vos libertará. Né? Então, e outro efeito negativo desse rompimento da malha energética é que a partir desse rompimento nós nos tornamos mais suscetíveis, nos tornamos alvos, vítimas mais fáceis para os espíritos obsessores, aqueles que querem se conectar conosco a fim de nos prejudicar, a fim de nos fazer mal. Espírito obsessor nunca nos acompanha para nos ajudar, ele sempre tem algum intuito negativo, né? Os que nos acompanham com boas intenções, os nossos amigos espirituais, não são obsessores. Então, esta tela energética também ajuda a nos proteger deles. Como ela foi rompida pelo uso da droga, nós estamos mais suscetíveis à ação perniciosa deles. Que são esses espíritos que ainda se comprazem no mal e ainda ficam felizes com a infelicidade alheia, né? Como eles são infelizes, a felicidade do outro é uma grande ofensa para eles. Tudo que eles não querem é que sejamos felizes. Eles se incomodam com a felicidade de qualquer pessoa. Mas, é claro que se eles têm um vínculo especial com aquela pessoa, uma história pretérita com aquela pessoa, aí mesmo que ela não pode ser feliz de jeito nenhum. Porque a sua felicidade acaba por ofendê-los muito mais, né? Então eles fazem tudo que está ao seu alcance para que aquela pessoa não consiga ser feliz.
achando que com isso alcançarão a sua felicidade. Ledo engano, né? São criaturas dignas de pena, né? São irmãos grandemente equivocados, e só o tempo para burilar essas almas e fazer com que elas compreendam que o caminho não é este, né? Então, esses processos obsessivos graves instalam-se, facilitados pela ruptura dessa rede energética que foi rompida pelo uso da droga, e essas obsessões afetam seriamente o corpo físico, principalmente o cérebro. Eles tentam sempre afetar o cérebro. Por que o cérebro? Porque o cérebro é o principal órgão de manifestação do espírito no mundo material, no mundo físico. Então, se eles conseguirem afetar o cérebro, aí eles ficam felizes demais, né? Então, prejudicando a nível físico, mental e emocional, afetando aí sim os nossos sentimentos, deixando o indivíduo triste, infeliz, grosseiro, impaciente, deprimido, enfermiço e escravo da vontade das entidades inferiores que não querem que ele pare de usar a droga. O usuário de droga, seja ela lícita ou ilícita, nunca a usa sozinho. Ele sempre tem uma boa companhia espiritual, boa entre aspas, né? Espíritos que ao desencarnarem ainda tinham o hábito e até a dependência daquela droga, não perdem essa dependência pelo simples fato de não terem mais corpo físico. Eles continuam dependentes e continuam desejando usar a droga. Como eles não têm mais o corpo físico para usá-la, eles precisam de um usuário encarnado para se satisfazer. Por isso estabelecem relações obsessivas com esses usuários, a fim de absorver os eflúvios energéticos que vêm do uso da droga para se satisfazer. Isso ocorre com todas as drogas, inclusive com a cervejinha, com o cigarrinho, com todas sem exceção. E este é um dos motivos pelos quais é tão difícil parar de usá-las. Eles não querem que o seu fornecedor pare de usar. Se ele parar, ele vai ter o trabalho de procurar um outro. Mas ele não quer ter esse trabalho, porque a situação ali está muito cômoda, muito agradável. Então, o que for possível fazer para que a pessoa não pare de usar a droga, será feito. Uma outra implicação espiritual do uso das drogas são os sofrimentos que advêm após a desencarnação daquele indivíduo. Porque os danos perispirituais que foram provocados pela droga serão levados junto com o espírito na viagem para casa, né? Já que aqui nós não estamos em casa, nós estamos estagiando numa escola chamada Terra, ou somos pacientes num hospital chamado Terra, mas o nosso lar não é este, né? Ou estamos aqui em um processo de expurgação, de expiação, né? Enfim, estamos aqui trabalhando, ninguém está aqui passeando. E a Terra não é definitivamente o nosso lar, a nossa casa. E quando voltarmos para casa, o nosso perispírito, todo doentinho, todo danificado pela droga, será levado junto conosco. E sofreremos as consequências desse desequilíbrio. Lá no plano espiritual, tanto quanto possível, as equipes, os terapeutas espirituais nos auxiliam e, tanto quanto lhes é possível, ajudam a reequilibrar aquele espírito tão doentinho. Mas eles fazem o que eles podem, porque a tarefa principal é nossa. Quem desequilibrou é que tem a função de reequilibrar, né? Então vamos sofrer com esse perispírito doente que vamos levar. Vamos sofrer também por conta dos lugares, por conta do lugar para onde iremos. Porque o espírito totalmente desequilibrado, doente, por conta do uso da droga, não vai viver
num lugar feliz, num lugar iluminado, ensolarado, onde existem pessoas saudáveis, espíritos felizes. Aquele estado doentio, aquele espírito doente, será levado por afinidade energética, isso é lei da física. Isso não é castigo, nem é presente do céu, é mera questão de afinidade energética, é física. Por isso é interessante a gente conhecer um pouquinho de física, pelo menos aquela físicazinha básica que a gente estuda lá no ensino médio, para entender por que eu vou ou para um lugar bonito, alegre,